Existe um tipo de horror que não faz barulho, ele não explode, não avisa, não tem cheiro, não tem gosto, não tem rosto, mas entra no corpo e começa a destruir por dentro. Algumas tragédias não começam com gritos, elas começam com silêncio. Durante anos, Goiânia era apenas uma cidade comum. Ruas movimentadas, ônibus lotados, feiras cheias, rotina, calor. Uma cidade que acordava cedo, trabalhava muito e dormia tarde. Nada ali parecia fora do lugar, nada indicava perigo. E é exatamente isso que torna essa história ainda mais perturbadora. Porque o pior desastre radioativo da história do Brasil não viria de uma usina nuclear, não viria de uma guerra, não viria de um ataque terrorista. Viria de um erro esquecido, de um abandono institucional, de uma decisão que ninguém quis assumir. No centro da cidade existia um antigo instituto de radioterapia. O prédio havia sido desativado anos antes, após disputas judiciais, problemas administrativos e abandono gradual. O local deveria ter sido completamente desmontado, o material radioativo removido, a área isolada. Nada disso aconteceu. O prédio ficou lá, o equipamento ficou lá, e dentro dele algo permaneceu, algo invisível, algo extremamente perigoso, algo que continuava emitindo radiação dia após dia, sem que ninguém percebesse. No dia 13 de setembro de 1987, duas pessoas entraram naquele prédio. Não eram cientistas, não eram criminosos profissionais, eram catadores de material reciclável. Buscavam ferro velho, sucata, alguma coisa que pudesse render dinheiro. Eles não sabiam que estavam prestes a libertar uma das substâncias mais perigosas já usadas pela medicina. Entre máquinas antigas, cabos e ferrugem, havia um equipamento pesado, um aparelho de radioterapia projetado para combater o câncer com radiação controlada. Mas fora de controle, esse mesmo equipamento se transforma em arma. Eles desmontaram, forçaram, arrastaram, levaram partes para casa, até encontrarem um pequeno cilindro metálico, compacto, denso, pesado demais para o tamanho. Aparentemente inofensivo, não havia símbolo de radiação visível, não havia aviso claro, não havia tranca de segurança. Dentro daquele cilindro estava o Césio-137, um isótopo radioativo produzido em reatores nucleares, resultado direto da fissão do urânio. Ele emite radiação gama altamente penetrante, capaz de atravessar tecidos, paredes e até o corpo humano inteiro. Na medicina, é usado em ambientes controlados com blindagem de chumbo, protocolos rígidos e profissionais treinados. Fora desse ambiente, ele se torna um veneno invisível. Poucos dias depois, os primeiros sintomas apareceram: náuseas intensas, vômitos persistentes, fraqueza extrema, queimaduras internas, queda de cabelo. Os médicos não entendiam. Os exames não explicavam. Os tratamentos não funcionavam. Como imaginar que aquelas pessoas estavam sendo expostas a doses letais de radiação dentro de suas próprias casas? O cilindro foi vendido, passou por ferro velhos,
mudou de mãos, foi manuseado sem cuidado, até que alguém decidiu abri-lo, e então o impossível aconteceu. No escuro, um brilho azul surgiu, um azul intenso, quase bonito demais para ser real. Esse brilho não era magia, era o efeito da radiação excitando o ar ao redor. Um fenômeno físico raro e profundamente mortal. As pessoas se reuniram para ver. Chamaram amigos, chamaram familiares, chamaram crianças, porque o perigo, quando não é compreendido, não parece perigoso. Fragmentos foram retirados, transformados em pó, e o pó foi espalhado na pele, nas roupas, nos móveis, na comida. Alguns acreditaram que trazia sorte. Outros acharam que era valioso. Entre os contaminados estava uma menina, 6 anos de idade. Ela brincou com o pó, passou no corpo, dormiu ao lado do brilho. Depois, levou as mãos à boca. Sem saber, ela ingeriu radiação suficiente para destruir seu organismo de dentro para fora. Dias depois, os hospitais entraram em colapso. Pacientes chegavam sem parar, todos com sintomas semelhantes, todos piorando rapidamente. Foi só quando um físico nuclear foi chamado que a verdade começou a aparecer. Ao ligar um detector de radiação, o aparelho saturou. Não era defeito, era excesso. A cidade inteira estava contaminada. Casas foram evacuadas às pressas, objetos pessoais destruídos, bairros inteiros isolados. Mais de 100.000 pessoas precisaram ser examinadas. Muitas nunca souberam exatamente o quanto foram expostas. A menina não resistiu. Seu corpo precisou ser enterrado em um caixão de chumbo, selado, sob escolta, por medo de contaminação. Outras mortes se seguiram, e milhares de pessoas carregariam sequelas físicas, genéticas e psicológicas para o resto da vida. O césio foi finalmente recolhido, confinado, enterrado em concreto, aço e chumbo. Mas a pergunta permanece: como algo assim foi possível? Quem falhou? Quem deveria ter impedido? Quem nunca foi responsabilizado? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que mais te chocou nessa história. Você já conhecia esses detalhes? Se inscreva no canal para não perder outros documentários como este. Deixe o like para que mais pessoas conheçam essa história, que quase foi esquecida. E nos diga, qual tema você quer ver no próximo vídeo? Acidentes nucleares? Experimentos científicos que deram errado? Mistérios reais escondidos do público? Porque algumas histórias não podem ser enterradas.